ele cita uma frase, que grandeza acontece nos extremos. Né? O Craig Rochelle ele faz uma leitura que eu achei muito interessante, que ele fala que, por exemplo, quando Jesus ele vai se apresentar, ele nunca se apresenta como um meio termo, como uma pessoa equilibrada. Ele fala que ele é o alfa e o ômega. São dois extremos. E ele consegue ser isso ao mesmo tempo. Ele é o princípio e o fim ao mesmo tempo. Ele é o leão de Judá, mas ele é o cordeiro que foi morto. Né? Então não existe um animal mais poderoso do que um leão e um animal mais dócil do que um cordeiro morto. Né? E ele é ao mesmo tempo. Então ele vai usar essa ideia de que grandeza acontece nos extremos. Ele separa algumas características, eu vou mencionar elas rapidamente aqui para poder trabalhar isso, que ele fala que ele conseguiu identificar no líder que tem isso. Então ele diz assim, o líder que tem isso, ele é uma pessoa que vive em dois extremos. Primeiro, ele é confiante e humilde. Uma pessoa só humilde, ela tem a percepção que ela não dá conta de fazer grandes coisas. Ela se reconhece como menor, inferior, e às vezes ela fala assim, não, isso aqui é demais para mim. E normalmente uma pessoa confiante atropela as pessoas, é arrogante, não ouve ninguém, porque ele acha que ele é a pessoa. Então ele diz assim, um líder que tem isso, ele é confiante, ele acredita que dá, ele acredita que pode, ele faz, ele avança, não sei o quê, mas ele nunca faz isso atropelando ninguém, menosprezando ninguém, tratando ninguém como inferior a ele mesmo. O líder que tem isso, a segunda combinação de características que ele fala, ele é trabalhador e saudável. Ou seja, ele é hiperfocado, ele não trabalha às 8 horas por dia, bate o cartão e termina, ele trabalha 10, 12, 15 se for necessário, e ele vai, e ele faz, e ele se gasta, se desgasta e não sei o quê, mas ele também não surta, ele não entra em burnout, ele não se esgota emocionalmente. Então, o excesso de trabalho não leva ele a um exaurimento da sua saúde, das suas emoções e etc. E ele não é só uma pessoa saudável que, eu tenho que dormir tal hora, acordar tal hora, fazer minhas rotininhas aqui, não sei o quê, para manter minha saúde equilibrada, né? E ele não é um workaholic, uma pessoa que se mata de trabalhar e aí trabalha por 10 anos, 15 anos e morre, ou surta, ou entra em depressão, ou tem um burnout. Ele consegue ser as duas coisas, e não é ser equilibrado, né? E ele combate isso o tempo inteiro. O cara equilibrado não tem isso, né? O cara é desequilibrado, ele é extremamente trabalhador e ele consegue também ao mesmo tempo ser extremamente saudável. Ele é focado, ele olha para uma coisa, aquilo precisa acontecer, ele foca naquilo, ele presta atenção, ele segue os processos, ele avança, mas ele também é flexível quando ele percebe que alguma dessas coisas não está dando certo. Ele também aceita trocar de forma de executar aquela coisa. Uma pessoa extremamente flexível, ela dificilmente conclui as coisas. E uma pessoa extremamente focada, quando está errada ou quando pessoas se interpõem no caminho dela, ela atropela essas pessoas. Então, o líder que tem isso, ele consegue ser extremamente focado e conclui as coisas, e avança, e pensa, e executa, mas também flexiona quando percebe que isso aqui não pode ser levado a ferro e fogo. Ele não é legalista, né? Outra característica, ele é extremamente otimista. O líder que tem isso, ele enxerga as coisas boas, ele percebe o que vai ser quando aquilo terminar, e ele acredita que vai dar, e ele emprega energia realmente como se fosse dar, mas ele é realista. Ele sabe quais são os obstáculos, as dificuldades, os perigos, o que ele vai enfrentar, e ele consegue ser isso ao mesmo tempo. Então, ele apresenta isso, que o oposto de otimismo não é pessimismo. Pessimismo é um defeito, né? Você tem uma pessoa que é realista, você tem uma pessoa que é otimista. O líder que tem isso, ele consegue ser as duas coisas. Ele é sincero, se ele pensa, ele fala, se ele tem que falar com alguém, ele fala com alguém, ele não dá volta, não dá rodeio, não fala nas entrelinhas, não fica criando, ele é sincero, mas ele é gentil. Ele fala com amor, ele usa as palavras certas, de uma forma que não fica destruindo as pessoas, mas que constrói na vida das pessoas. Pessoas que são só gentis
habitualmente são omissas e não falam o que pensam, o que estão enxergando, porque elas não querem que a pessoa fique chateada, fique mal. Pessoas que são sinceras normalmente são rudes, normalmente são duras, e o líder que tem isso, ele consegue estar nesses dois extremos. Ele é empoderador. Ele está o tempo inteiro delegando e ele consegue explicar para as pessoas o que elas têm para fazer e ele confia que elas vão fazer e ele libera elas para fazerem. Ele não fica microgerenciando, mas ele é controlador. Ele pega os relatórios, ele sabe o que está acontecendo e quando ele percebe que algo está fora, ele fala sobre aquilo. Uma pessoa só controladora normalmente centraliza em si. Uma pessoa só empoderadora, quando as pessoas estão fazendo errado, ela nem sabe, demora para descobrir. E o líder que tem isso, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele é urgente. Ele tem essa sensação de que as pessoas estão indo para o inferno, as coisas estão acontecendo, o evangelho precisa avançar e é para ontem. Mas ele é paciente, ele entende que as pessoas às vezes têm ritmos diferentes e que as pessoas são importantes e que você precisa acompanhar pessoas nos ritmos que elas conseguem fazer. Isso não te tira a sensação de urgência, você está sempre também fazendo a coisa, mas a urgência não faz com que você trate mal as pessoas pelo caminho e perca elas pelo caminho. Ele acrescenta um último que ele fala que ele enxerga isso em plantadores de igreja ou em iniciadores. Ele fala que essas pessoas elas são extremamente, ele usa a palavra frugais, mas a ideia de pão duras, né? Elas são pessoas assim que não gasta um centavo fora do que poderia e tenta cortar os orçamentos para tudo e acha tudo caro e acha tudo difícil. Elas são extremamente pão duras e elas são generosas ao mesmo tempo. E isso às vezes bagunça a cabeça das pessoas, porque do nada o cara que falou assim, não, corta isso, corta o cafezinho, corta o copinho, não sei o quê, despeja uma penca de dinheiro em cima de um projeto que as pessoas falam assim, não, ele vai ficar cortando tudo, e de repente todo o dinheiro vai para aquilo ali. E ele fala que isso acontece muitas vezes porque o plantador ou o iniciador, ele começou num período de grande escassez, num momento em que não tinha, e ele tinha que fazer sem dinheiro, sem recursos, sem pessoas. Então que esse sentimento meio que acompanha ele a vida inteira e que ele sabe que tem coisas que tem que ter muito dinheiro para acontecer. Então, quando ele percebe isso, aí ele abre mão disso aqui e é assim. Pessoas extremamente pão duras normalmente não veem excelência nos ministérios, pessoas gastadoras normalmente se endividam e o ministério tem um curto prazo. Então, esses elementos que ele vai colocar de extremos, não é um meio termo entre as coisas, são as duas coisas ao mesmo tempo. Isso são as características que ele identificou num líder que tem isso e que, consequentemente, vai conseguir produzir uma igreja que tem isso.